vocês aqui já me seguem há um bom tempo e sabe que eu moro fora desde 2011. E apesar de compartilhar bastante sobre essa experiência, já que eu também tenho uma empresa que oferece vários serviços de imigração, eu nunca contei o quanto a mudança de país foi responsável por várias mudanças em mim e pela pessoa que eu estou me tornando aos 40 anos. E também acho que é importante dizer que é diferente tomar essa decisão aos 29 anos, como foi o meu caso, e aos 40 anos. Eu sempre quis conhecer outras culturas, viajar bastante, mas eu nunca tive o sonho de morar fora. Aliás, isso não era um assunto assim de conversas massivas entre as crianças e jovens da minha época. Lembre-se que você está diante de alguém que foi uma criança e adolescente pré-internet e Instagram. Na vida pré-internet, você não tinha acesso a experiências muito diferentes daquela bem próxima de você, sabe? Daquele círculo que cuidava de você. No máximo, você encontrava um colega ou outro da escola ou da universidade que tinha uma vida um pouquinho diferente. E quando você não vê de forma massiva comportamentos ou estilos de vida muito diferentes, acaba sendo normal você não ter desejos muito diferentes. É uma pessoa ou outra que foge a essa regra. Já com a internet, a gente passou a ver vários anônimos compartilhando suas vidas e experiências diferentes. Mas antes, não era comum. E apesar dos 29 ser o último ano da década dos 20, ainda é uma época que a gente tem muita coragem e disposição para tudo aquilo que é novo. Você não olha para a vida com uma finitude. Você vê um mar de possibilidades, né? E se não tem, você cria um. A sua atitude diante da vida é outra. Também vale ressaltar que quando eu mudei de país, lá aos 29 anos, eu não tinha filhos, ainda não tenho, e que apesar de já ter um cargo de chefia no Brasil naquela época, eu via muitas possibilidades de recomeço. E não encarava essa mudança como uma pausa na minha vida, e sim como uma ponte para as minhas conquistas. E essa ponte, ela realmente aconteceu, só que levou um tempo, eu diria uns 5 anos. Eu sempre falo que a melhor forma de você se mudar de país ou é com uma transferência do seu trabalho atual ou já com um emprego garantido no exterior que te proporcione o mesmo status ou superior ao que você tem hoje na sua vida. Na época eu estava em um relacionamento, me mudei por conta da proposta de trabalho que foi feita para essa pessoa, então o meu ex se mudou numa condição de trabalho muito boa, que é justamente essa que eu estou falando e é a de vários estrangeiros. Mas não foi o meu caso. E eu tive sorte, porque 3 meses depois que eu estava fora, eu consegui trabalho na minha área. Porém, começando de baixo, 3 cargos inferiores àquele que eu já tinha no Brasil, com salário inferior também, porque eu estava disposta a recomeçar, a entender esse mercado do zero, mas que custou aí uma jornada. Apenas 5 anos depois, eu voltei a ter o mesmo cargo que eu tinha no Brasil, com o mesmo salário, e aí depois disso, sim, a minha vida cresceu muito financeiramente, até em cargos profissionais, muitas outras coisas que eu conquistei, mas teve aqueles 5 anos ali de atraso, vamos chamar assim. E hoje eu conquistei o fato de que meus colegas de profissão admiram o meu currículo e como eu cresci e até financeiramente estou melhor que vários deles na mesma posição. Mas teve um caminho. Se eu estivesse me mudando de país agora aos 40 anos, com certeza já não seria apenas uma questão de atitude. E eu te digo isso com conhecimento de causa, não só porque estou chegando aos 40, mas porque eu assessoro estrangeiros todos os dias de diferentes perfis. O perfil dos meus clientes de 20 anos é bem diferente dos que têm 30 anos e é completamente oposto das questões, problemáticas e preocupações do perfil de 40 anos. Aos 40 anos, um estrangeiro querendo mudar de país se preocupa com coisas do tipo: quanto tempo vai levar para que eu ingresse ao mercado de trabalho? Até que isso aconteça, como fica a minha aposentadoria? Como posso continuar pagando o INSS como brasileiro para pelo menos não perder esse benefício nesse período? Quando eu puder trabalhar, que tão disposto eu vou estar a começar do zero? E esse começar do zero, ele vai pelo menos bancar o status que eu tenho hoje? Será que é o momento de empreender? Considerando que há 40 anos eu uso todos os dias o mesmo idioma e que a minha facilidade e até mesmo a minha plasticidade cerebral para um novo idioma não é a mesma dos 20 anos, que tipo de renúncia eu vou ter que fazer nessa mudança para que o quanto antes eu esteja fluente? Qual país me permitiria unir
2 aposentadorias no final da vida. Considerando as burocracias da mudança e o tempo que leva para que o estrangeiro tenha todos os documentos e todos os direitos, quanto tempo eu, de 40 anos, vou ficar sem fazer investimentos financeiros ou sem acesso a facilidades bancárias? Com que frequência, nesses 40 anos, eu fui colocado em situações que me tiraram da zona de conforto? A lista poderia seguir, mas o ponto central dessa reflexão é que é muito diferente, sim, mudar de país depois dos 40 anos. A disposição é diferente. As preocupações têm outros nomes, às vezes tem até sobrenome e já precisa ser matriculado numa escola. Aos 40 anos, você não é mais um intercambista conhecendo outras culturas. Aos 40 anos, é esperado que você já não tenha a ajuda dos seus pais para viver essa experiência. Inclusive, é mais comum que você precise, lá do exterior, ajudar a sua família que ficou no Brasil. Nós ficamos mais cautelosos e menos ousados com o passar dos anos, o que pode ser ótimo em algumas situações e paralisante em outras. Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, é completamente possível e comum mudar de país aos 40 anos e até depois dessa idade. Mas não será uma boa experiência sem considerar em detalhes que você está mesmo escolhendo viver a segunda etapa da sua vida numa outra cultura. E essa lembrança da segunda metade da sua vida não precisa ser algo triste ou pessimista. É só uma lembrança que ajuda a tomar decisões conscientes que vão trazer resultados muito mais felizes. Morar fora me fez crescer muito e me reinventar várias vezes. E apesar de amar essa experiência, aprendi que não é para todo mundo, porque exige que todos os dias, independente dos anos que você já more fora, que você faça algo diferente, de um jeito diferente. Te obriga a absorver muito mais do outro do que deixar algo seu nele. E isso é muito bom, muito rico pessoalmente, mas também é cansativo. Independente da idade, morar fora exige deixar de morar dentro das próprias convicções, das próprias crenças, da própria maneira de fazer as coisas que em outro lugar são feitas de outra maneira. É sobre deixar quem você é dentro de uma gaveta para se tornar um novo você moldado pela influência do outro e do contexto desse lugar. Morar fora, independente da idade, só vai ser bom se antes você aceitar deixar de morar dentro da sua bolha em todas as esferas.